Hello, how are you today? Our lesson today is about post-pandemic workplace. So we're going to discuss um, the downsides or the benefits that this new normal has been causing to today. So let's analyze it. So you're going to see some parts of newspapers, famous newspapers, what they're talking about, and we are going to study this vocabulary and structure. Let's go. So here we go. The post-pandemic workplace. Clearly, the COVID-19 pandemic has spurred incredible changes in how we work. At the end of 2020, a whopping 42% of the American workforce continued to work remotely. This has meant rapid upskilling and massive investments in technology and infrastructure. But it would be wrong to think that this is an entirely new phenomenon, as Tech.co News reports. Okay, so let's analyze this first introduction, okay? So here you can see that this word here can be confusing. Clearly, the COVID-19 pandemic has has stimulated, has spur, a tradução de spur é espora, então é aquela que dá o estímulo para o cavalo, ou a espora do galo, né? Quando ele dá o estímulo, então quando começa, então vem daí essa expressão, spurred, deu o estímulo inicial, incredible changes, foi aquele start, né? Spurred incredible changes in how we work. Então, no final de 20, né, a whopping é a very large number. It's a big number. We usually use this word before percentages or numbers, meaning very big number, huge number. Okay, a whopping 42% of the American workforce, né, o trabalho, a mercado de trabalho, né, continuou a trabalhar remotamente. This has meant rapid upskilling. Upskilling quer dizer que teve que haver uma maior habilidade, um treinamento, essa palavra vem de skill, que é habilidade, um upskilling é uma prática de uma melhor habilidade. Então, upskilling, então, repensar essa tarefa de melhorar as habilidades, né, de se reestruturar, and massive investments in technology and infrastructure. Então teve uma mudança. But it would be wrong to think that this is an entirely new phenomenon. Então vamos agora na segunda parte do que diz aqui o Tech.co News. Let's listen. According to Candice Helton, operations director at Ringspo, it's worth noting that 70% of companies have been working on digital transformation before the pandemic hit. But the pandemic tipped their hands, and the resulting change in work cultures around the globe will push even more businesses to accept remote options as the new normal. Okay, so some expressions here. Então, de acordo, né, com Candice Helton, as operações, né, Operations Director at Ringspo, it's worth noting, então vale a pena notar, vale a pena observar que 70% das empresas have been working on digital transformation. Então, essas empresas vêm trabalhando nessa transformação digital. Before the pandemic hit, depois que a pandemia atacou, ou bateu, ou aconteceu. Então, nós usamos esse verbo hit aqui de ocasionou-se, né? But the pandemic tipped their hands. Então, to tip someone's hands é quando você tem que revelar algo que era um segredo, e isso teve que ser feito antecipadamente. Então, eles tiveram que revelar, né, ou antecipar essa revelação de segredo, né? No caso, tip their hands, and the resulting change in work cultures around the globe
will push even more business. Então, quer dizer, e o resultado dessa mudança, eles tiveram que revelar isso, né, essa transformação, e o resultado dessa mudança irá impulsionar, push, né, even more, impulsionar mais e mais que os negócios, more business, para os negócios aceitarem as opções que são remotas como um novo normal. Ou seja, as pessoas vão começar assim agora a trabalhar realmente mais remotamente de um processo que já vinha sido implementado bem antes da pandemia, mas que teve que ser revelado por causa desse todo esse processo, all right? So let's continue here. In this new normal, relationships are different. There are no corner offices in the virtual workplace, no staff rooms, and no cubicles. There are fewer physical reinforcements of hierarchy, and it's oddly humanizing to see the CEO deal with the same interruptions, like kids and barking dogs, that we all experience working from home. It represents an important shift, as NBC describes. Okay, so relationships are different, of course. There are no corner offices. Corner offices são os escritórios que ficam nos cantos, assim, ou que tem duas janelas e onde a iluminação é melhor. Então, ele é tido como escritórios chiques, sofisticados, onde ficam nos cantos aí dos prédios, onde tem uma vista melhor. Então, não tem esses escritórios sofisticados no virtual workplace, no staff rooms, não tem sala de times, né? Or no cubicles. Cubicles são as divisões entre o staff, né, do trabalho. Então, todos estão no mesmo video conference, né? Então, não tem também aquele reforço, né, físico da hierarquia. It's oddly humanizing. A palavra oddly é estranhamente ou diferentemente humanizador, ou seja, and it's oddly humanizing to see, até que traz um pouco de humano para essa visão aqui de ver o CEO, né, lidar com algumas interrupções, ou com as mesmas interrupções que todos, como crianças, cachorros latindo, barking dogs, that we all experience, que todos nós experienciamos working from home. It represents an important shift. Então, representa uma mudança importante. E aqui, NBC describes. Let's listen. Virtual conference meetings, which have become the norm during the pandemic, have fundamentally changed the culture of the workplace, ushering in a more democratic office. We've had this amazing digital experience where everybody occupies equal space on the screen through video conferencing, says Antonia Carone at Cushman & Wakefield. We're going to expect that equality to continue. Okay, so virtual conference meetings, which have become the norm, então que tem se tornado a norma, né? A coisa regular, a norma during the pandemic, have fundamentally, quer dizer, basicamente, né, na sua base, mudou a cultura do ambiente de trabalho. Ushering in, essa expressão ushering in quer dizer inaugurando, né? Inaugurando esse ponto, esse início de nova atividade, a more democratic office. Então, inaugurando um escritório, um ambiente mais democrático. We had this amazing digital experience where everybody occupies equal space. Então, todos têm um espaço igual on the screen, through video conferencing. Então, o que ela diz, né? We are going to expect that equality to continue. Então, continuando aí essa igualdade. Next. For companies that are able to embrace this shift, there are rewards aplenty. The first and most obvious one is cost savings. Across the world, corporations are reducing their physical footprints and slashing budgets accordingly. This is helping the bottom line, or at least mitigating the negative impacts of the pandemic.
But it's not just about money, as Forbes explains. Okay, more vocabulary here. For companies that are able to embrace this shift, então para as empresas que estão aptas a adotar, ou seja, aceitar, embrace, né, continuar com essa mudança, embrace, aceitar essa mudança, there are rewards aplenty. Então tem recompensas de montão, em abundância, são tem bastante, a plenty, vem da palavra plenty, né, de mais do que suficiente, a plenty, é uma expressão. The first and most obvious one is cost savings. Então, a primeira e a mais óbvia é o corte de gastos, né? One is no caso aqui, a poupança, né? O guardar esse custo, ou seja, economizar esse custo. Across the world, corporations are reducing their physical footprints. Então, eles estão reduzindo aqui as impressões físicas, ou seja, a presença de todos no local, and slashing budgets accordingly. Esse slashing é diminuindo os orçamentos de acordo. This is helping the bottom line. Então, isso está ajudando muito, principalmente, bottom line, a linha mais principal, né? Ou seja, a coisa mais importante é onde você assina, então é o bottom line. Or at least mitigating the negative impacts, ou no mínimo, mitigando, no mínimo, diminuindo o impacto negativo da pandemia. But it's not just about money, não é apenas sobre o dinheiro, como explica Forbes. Vamos lá. One of the most significant macro benefits and biggest changes brought about by the pandemic is that employees are no longer confined by their locations. By removing geographic constraints, employers gain access to talent from around the world, which allows them to cast a wider net for suitable employees. It could also make it easier to retain talent. Então, não é apenas o dinheiro, né? One of the most significant macro benefits, quer dizer, macro é um benefício que atinge geral, que é maior, né? And biggest changes brought about vem do verbo bring about, que trouxe, né? Que a pandemia trouxe, brought about the pandemic, is that employees are no longer, então olha essa estrutura aqui, os empregados não são mais, are no longer, ou não estão mais confinados ou limitados pelas suas locações. By removing geographic constraints, então, através da remoção ou por remover essas restrições geográficas, employers gain access to talent from around the world. Então, gain, né, acesso ao talento do mundo todo, which allows, o que permite them to cast a wider net, quer dizer, jogar uma rede mais ampla ou ter mais acesso, né, for suitable employees, para funcionários mais que tem mais a ver com a empresa, que estão mais de acordo, suitable, que estão mais dentro do perfil da empresa, que cabem mais dentro dessa empresa. It could also make it easier, pode facilitar, a obtenção, o reter, né, o talento na empresa. Continuing. Another oft-cited and surprising benefit of remote work is increased productivity. The experience of 2020 has clearly given the lie to the idea that people would become lethargic working from home. In fact, productivity has shot up along with average working hours. The question now is whether this is sustainable. Some aren't so sure, as Forbes notes. Okay, so take a look at here. Another oft-cited. Oft-cited quer dizer often cited, frequentemente citado. Então, outro benefício que é frequentemente citado e surpreendente and surprising benefit of remote work is increased productivity. Quer dizer que a produtividade foi aumentada. The experience of 2020 has clearly given the light to the idea. Quer dizer, given the light to the idea. Essa tradução desmistificou ou
não desmentiu, né? Então, has clearly given the lie to the idea. Nesse caso, claramente deu explicou isso, né? Given the lie to the idea that people would become lethargic. Quer dizer, desmentiu que as pessoas ficariam lazy, né, ou preguiçosas, lethargic, sem trabalhar, working from home, que elas não trabalhariam de acordo em casa. In fact, productivity has shot up, ou seja, a produtividade cresceu, shot up, passado de shoot up, quer dizer, foi lá para cima, né? Along with average working hours, juntamente comparando com a média de horas trabalhadas. The question now is whether this is sustainable. Então a questão é se ou não, se sim ou não, por isso que usamos o whether aqui. Isso é sustentável, ou seja, se isso vai continuar assim, vai se manter assim. Some aren't so sure. Alguns não estão tão certos disso. Continuando. Recent studies have found that the gains in productivity seen at the outset of the pandemic may have started to erode towards the end of 2020. This signals a rise in work-from-home fatigue. The impacts of this fatigue are that workers struggle with anxiety and a lack of focus and engagement with their teams. A recent poll cited employee burnout from overwork as the biggest work-from-home concern among organizations globally. Okay, so recent studies have found, então esses estudos têm mostrado que esse ganho de produtividade, né, que foi visto no começo, at the outset, quer dizer, no início da pandemia, may have started to erode. Erode quer dizer desgastar. Começou a desgastar em direção ao final de 2020. Então, isso sinaliza um aumento, signals, a rising work from home fatigue, quer dizer, um cansaço de trabalhar de casa, né? Então, o impacto desse cansaço are that workers struggle with, que os trabalhadores, né, têm muita dificuldade, struggle with, passam por um período difícil com ansiedade, falta de foco e engajamento, ou seja, né, ali a ligação que eles teriam que ter com seus times. A recent poll, uma pesquisa recente, citou o burnout, né? Porque nós conhecemos tão bem esse termo, que é o cansaço mental dos funcionários from overwork, de trabalhar mais do que se deve, né? As the biggest work from home concern, como maior preocupação desse trabalho remoto, entre as organizações no mundo todo, globally organizations globally, ok? No mundo todo. Globe é a nossa Terra, é o planeta Terra, e globally é onde acontece, é o advérbio, né? Acontecendo isso mundialmente, right? So, let's continue here. Given these concerns, what appears most likely is that the post-pandemic workplace will be some kind of hybrid. You may find yourself commuting 2 days a week instead of 5, or you'll head into the office for key work activities. And when you do, expect health and safety to remain of paramount importance. This will inspire even more innovation, as Silicon Republic concludes. Ok, so given these concerns, então você percebe aqui essa ligação, né, dada estas preocupações, como foram faladas anteriormente, given these concerns, o que parece mais provável, what appears most likely, is that the post-pandemic workplace will be some kind of hybrid. Vai ser híbrido. You may find yourself commuting, então você pode se encontrar indo de casa para o trabalho, ou do trabalho para casa. Commute é o verbo que você faz essa jornada, né, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, 2 vezes por semana, ao invés de 5. Or you heading to the office, ou você vai se direcionar ao seu escritório para só algumas atividades-chave.
And when you do, e quando você o fizer, expect health and safety. Quer dizer, espere que a segurança de saúde, né, remain of paramount importance. Paramount importance é de importância principal, fundamental, paramount, principal, very important. This will inspire even more innovation. Então, isso vai inspirar ainda mais inovação, assim como o Silicon Republic conclui. Vamos lá. According to one tech evangelist, this may include everything from wearables to help with crowd control to automated sensors in office lobbies. As businesses across the globe prepare to reopen offices, these environments will look drastically different to the pre-pandemic office. Indeed, the new normal might not seem very normal for quite some time. Yes, that's true. So, according to one tech evangelist, então o que é um evangelist? O evangelista vem dessa palavra evangélico, né? Divulgador. É uma pessoa entusiasta em falar sobre as novidades e espalhar a notícia. Então, evangelist são aquelas pessoas que divulgam, né? This may include everything, isso pode incluir tudo, desde wearables, é tudo que você veste, né? Óculos, máscara, tudo que for de proteção, vestidos, wearables, vem do verbo wear, que é vestir. To help with crowd control, que ajuda com o controle de multidões, até sensores automáticos, automatizados em office lobbies. Lobbies, a entrada do prédio, né, do building. As business across the globe, então todos os negócios através do globo, né, estão se preparando para reabrir os seus escritórios. These environments will look drastically different. Então, esses ambientes vão parecer bem diferentes, drasticamente diferentes, to the pre-pandemic office. Indeed, de fato, the new normal might not seem very normal. Quer dizer, o novo normal parece não parecer muito normal for quite some time, por um bom tempo. Então, essa é uma reflexão sobre que nós vivemos, what we've been through, and this is a good debate that we can talk about the pros and cons of this workplace, okay? So, thank you so much. Have a wonderful week and see you next time. Bye-bye.